São estas as principais notícias para já do mercado. O Luís Martins faz-me companhia. Viva Luís, boa tarde. Começamos por Géni Catamo. José Mourinho conhece bem a realidade portuguesa. Não estranhas este avançar do Fenerbahçe por Géni Catamo depois da queda do negócio de Aktürkoğlu? Sim, é uma questão de números no plantel de Fenerbahçe. Portanto, caiu o Aktürkoğlu, justifica-se plenamente então a decisão de Bruno Lage ou de Rui Costa, ou dos dois, na utilização do turco ontem. Faz todo o sentido. E faz todo o sentido que o Fenerbahçe continue a procurar alas extremos. Géni Catamo é um bom nome para aquilo que é a equipa de José Mourinho e é um bom nome também ao encontro daquilo que o Sporting quer fazer no seu plantel. Portanto, está no mercado. Não vai fazer falta a Rui Borges, Géni Catamo? Bom, eu acho que o Sporting tem jogadores suficientes, mas ainda está interessado em contratar o espanhol Yeremay. Tem ainda o nome de Jota Silva para esta posição. Sim. Ou para um conjunto de posições mais adequadas ao 4-3-3. O Géni Catamo é um jogador, um ala puro, mas que rentabilizou-se e deu, digamos assim, mais nas vistas ao mercado quando o sistema foi 3 centrais e ele um jogador puro de corredor sozinho, de trás para a frente, a usar a verticalidade, na profundidade, a sua velocidade, até com finalização, coisa que o Fenerbahçe tem e que o Sporting deixou de ter. Portanto, faz algum sentido. Sentes dificuldades no Géni? Dificuldades no sentido desportivo de jogar mais de costas para a baliza, não ter tanta explosão a arrancar do meio campo? Não é a sua melhor característica ir para o jogo interior. É um jogador claramente de corredor lateral, na direita ou na esquerda, mas ir para o jogo interior não é uma das suas melhores capacidades. É um jogador que precisa da profundidade e está de frente para a baliza. É um bom ponto que estás a focar em relação às capacidades do Géni. Mas não o vejo também impossibilitado de jogar num 4-3-3 e de fazer outro tipo de missões e outro tipo de dinâmicas que o 4-3-3 também tem. Claro, avançamos então para a questão do Jota Silva, não é? Ou seja, o Sporting continua interessado neste internacional português, que não teve uma época, não digo muito positiva, não foi muito utilizado. Sim, esteve aquém das expectativas. No Nottingham Forest. E já é um jogador com essas características que o Rui Borges deseja para aquela frente de ataque? É um jogador que no Vitória de Guimarães jogou mesmo no jogo interior, foi até muitas vezes uma posição 10 que fez, não estático, mas aquela trilogia de Silvas do meio campo do Vitória foi efetivamente um ponto forte. O Jota Silva a vir da ala para dentro, jogar nas costas daquilo que é o lateral contrário e à frente dos centrais. Portanto, esse é um jogador com capacidade. O que eu sinto é que está um negócio mais frio, está mais longe de ser concretizado, já está a demorar bastante mais tempo. Há também o interesse do Porto. Portanto, vamos ver o que é que os próximos dias trazem em relação. Eu acho que o alvo prioritário do Sporting é o Yeremay, mas o Jota Silva, pela questão e vínculo emocional com o Rui Borges e também pela questão daquilo que é o jogador, porque o jogador tem capacidade e apesar de não ter estado na Premier League, faz todo o sentido que tenha tido dificuldades na Premier League para estar ao mais alto nível. Aqui na Liga Portuguesa aceita reduzir o ordenado. Sabemos que na Liga Inglesa, quer seja um clube, quanto mais de topo, mais recebe. Claro. Mas mesmo num clube a meio da tabela, digamos, os ordenados são completamente incompatíveis com aquilo que se paga em Portugal. Sim, eles recebem à semana. Embora Portugal esteja, esta época então, a contratar jogadores não só no montante da transferência, mas aquilo que consegue oferecer salário, já não são só coisas excepcionais, já começa a ser mais regular, um salário compatível com aquilo que é o valor dos jogadores ao nível do mercado. E a nível de transferência, Luís, a 30 milhões, Yeremay, o Sporting terá que subir um pouco mais. E não chega. 30 milhões e não chega. Portanto, seria o recorde de compra do Sporting. Penso que é uma paixão antiga do Sporting por este jogador. É um jogador que também se enquadra na questão de realizar mais valias para depois, com a idade que tem, poder ser vendido. O Jota Silva já não é tão assim. É um jogador de rendimento imediato. Penso que na Liga Portuguesa seria muito bem-vindo o Jota Silva outra vez no grupo como o Sporting e no treinador e no modelo de jogo como o Sporting vai ter este ano. E, portanto, agora vamos ver o que é conciliável. Acho que aqui está o fator financeiro a ser dominador. Claro. Acima de tudo também por aquilo que as características dos jogadores, ou seja, não são jogadores com as mesmas características. Não são.
Mas depois aí também o Rui Borges tem que jogar com aquilo que tem no plantel, não é? Evidente, eu estou de acordo com aquilo que a maior parte dos treinadores é confrontado a fazer, que é chega a um sítio e adapta-se nas suas ideias, nas suas dinâmicas, escolhe o melhor 11, joga os melhores jogadores que tem para o seu melhor 11 e as dinâmicas depois são adaptadas àquilo que os jogadores têm capacidade de fazer. Não estou de acordo que todos os treinadores tenham que chegar a um sítio e impor as suas ideias, mesmo que os jogadores não sejam os melhores para isso. Portanto, há com certeza plena flexibilidade mental de todos os treinadores que não são do Manchester City ou do Bayern de Munique ou do Real Madrid, ou uns poucos mais, para poderem se adaptar e para poderem tirar o melhor partido daquilo que são os recursos que os seus jogadores lhe dão. Olhando para outra questão do Sporting, porque isto promete até ao final de agosto, não vai ficar por aqui. Sim, muito dificilmente. O mercado não está nada fechado. Nada mesmo, nem para o Sporting, nem para grande parte dos clubes, porque por vezes basta uma transferência e o dinheiro, como se costuma dizer, começa a rolar pelos diferentes clubes, os diferentes campeonatos. Arder, e aqui a questão de o Sporting ter ou não ter essa necessidade de, se calhar, aproveitar financeiramente o encaixe, ou vai perder desportivamente aquilo que pode, se calhar, no futuro ser um jogador importante. Há aqui a questão da balança, não é? Os jogadores... Porque o Milan não deixa de estar interessado. O Milan e há outros clubes. Já se falou no Rennes também. Eu penso que o Arder para o Milan significa um bocadinho aquilo que significa nesta altura para o Sporting. Foi uma mais-valia para ser uma boa substituição de Gyökeres quando ele saísse, já está aí, mas agora tem a questão do Luís Soares e, portanto, o Arder tornou-se outra vez um bom substituto, um bom jogador para jogar no 4-4-2 quando a urgência do resultado estiver, digamos assim, mais evidente. E penso que para o Milan isto também é assim. É um bom jogador para uma segunda linha e já visto que o valor começa a elevar-se para um jogador de segundas linhas. Portanto, faz algum sentido, como tu disseste, quando os mercados começam a mexer, quando os jogadores começam a rodar de clube para clube e se começam a fechar os plantéis, não é o caso ainda, começa a ser mais estável para todos os treinadores trabalhar. Mas até lá, as caixinhas dos plantéis, as vagas dos plantéis, as ofertas e as procuras vão mexer com todos os plantéis. E está aqui um exemplo, Jenny Catano, o Arder, também já podemos dizer isso nos outros, no Sporting, para além do Sporting, o Benfica e no Porto. Há Turkoglu, que já esteve para sair, já vai ficar, outros jogadores do PP no Porto, portanto, estão todos sobre a lei do mercado. E não vai fechar, contrariamente ao que a gente pensa, só com o fecho do mercado na Europa. Porque depois, noutros mercados, como a Arábia Saudita, na Ásia, estarão mais dias para pôr Turquia, por exemplo, em franja ter uma semana a mais. O sistema nervoso dos treinadores. O Arder percebe que não vai ser titular esta temporada. Também pode ser do interesse do jogador, mas aqui depois o Sporting fica sem, digamos, um jogador que poderá ser uma alternativa ao Soares, não é? Essa é a Olhamos questão. para o lado do Futebol do Porto. Samu lesionou-se, Aldo Diong. Sim, é a dimensão que os treinadores têm mesmo. A sua principal função não é tanto orientar o sistema tático e a geografia e as dinâmicas, é mais motivar os jogadores e fazer com que todos percebam o envolvimento e a necessidade. O Sporting vai ter muita competição para a frente, agora não, mas a partir do mês de setembro para a frente vai ter jogos para todos. E, portanto, o Arder deixa de ser uma segunda opção para poder ser um titular indiscutível, caso as coisas se concretizem. Esta é a dificuldade dos treinadores têm, que é fazer envolvimento emocional e demonstrar que, efetivamente, contam com todos, uns para uns jogos, outros para outros, mas que têm que contar com todos. Vamos ver se o Rui Borges consegue fazer isso de Arder. Nesta altura, eu acho que vai ser uma tarefa difícil. Já falámos do Aktürkoğlu, mas pela questão do Jenny Catano, olhando mais agora para a realidade do Benfica, é possível um jogador ter estado associado já a 2, 3 clubes? É possível. E ficar mais uma temporada, neste caso, no Benfica, e tirar esse rendimento desportivo do próprio jogador durante a temporada? Nós sabemos pouco da realidade das negociações, mas vimos que houve avanço e recuso, e houve amuso e satisfação. Agora podemos, mais à frente, podemos ter, digamos assim, o panorama total, o filme completo daquilo que foi. Portanto, o Aktürkoğlu estava na iminência de sair, mas para o seu treinador era uma peça importante, sempre foi. Por isso aqueles minutos no Nice, por isso aquela conversa de o poupar até no jogo do Estrela da Amadora para poder jogar aqui. Mas foi só nos últimos minutos, portanto acabou por ser uma boa decisão levar a Aktürkoğlu nos 24, porque eu acho que quando entrou no avião ninguém sabia
o que ia ser o desfecho final. Se ele ia ficar na Turquia para o Fenerbahçe, ou se ia só jogar que ia poupar uma viagem, voltava. não é? Exatamente. Ficaria logo em Istambul. Portanto, na verdade, essa foi a realidade. O José Mourinho foi um elemento que esclareceu um bocadinho isto. Sem dúvida. Veio a luz verde da administração. O seu pragmatismo, a sua objetividade. Exatamente, mas é mesmo assim. Já vi isto outras vezes e Luís, não há aqui nenhum problema. Compreendes bem, digamos, esta questão da questão financeira e a questão tática, sim, técnica, desportiva. O rendimento desportivo é o que orienta os clubes. Não é tanto a questão financeira. Como é evidente, a questão financeira é um condicionador. E as administrações estão lá para gerir isso e para perceberem que intervalo de dinheiro é que têm para poder fazer a potenciação do rendimento desportivo. Por vezes, há que fazer mais-valias. Eu acho que o Benfica entrou nessa esfera no sentido de sondar o que é que o Fenerbahçe podia ser de parceiro neste negócio para fazer uma mais-valia. A determinada altura, a mais-valia é o rendimento desportivo e não foi a financeira. Acho que bem, nesta altura, acho que o Aktürkoğlu, por aquilo que lhe vimos no Benfica, desde que chegou até hoje, é um elemento fundamental na estrutura tática do 4-4-2, do 4-3-3, do que seja, sempre no corredor esquerdo ou na direita, ou a posição 10, e o Benfica continuava à procura de fora, quando tem ali um jogador que sabe o que ele vale em termos profissionais, o que ele vale em termos emocionais, tem o valor técnico que todos reconhecemos, mas acaba por ser uma medida acertada e sensata, se calhar a fechar a procura que o Benfica tem ainda por outros jogadores aí fora e que faz sentido ficar com o que já conhece. E perante esta notícia, o Benfica deixa de estar no mercado à procura de um extremo? Eu acho que sim, apesar de ter aquela condicionante do Bruma lesionado, do Manu Silva, não na mesma posição, mas em posições parecidas também, com um longo tempo de recuperação, outros jogadores que entretanto saíram, mas eu acho que com uma boa gestão o Benfica poderá, agora que a competição começou e nestes próximos dias, até virar o azimuth para outro tipo de preocupações que a competição lhe vai dando. Pois. O Benfica está numa situação sui generis que tem pouco tempo de pré-época, já está a fazer a competição oficial e ainda está, em termos metodológicos, tem aqui um trabalho diferente, a avaliar aquilo que foram o plantel, que entretanto também foi mudando. Acho que a chegada de Barrenechea e Richard Rios põe outras dinâmicas, porventura até a saída de Florentino poderá envolver aqui uma mudança de dinâmicas e de sistema de jogo no plantel de Brunelage e, portanto, faz algum sentido que agora as caixinhas arrumadas comecem a trabalhar e menos preocupadas com a procura de jogadores. Vamos ver, para já há aqui, digamos, uma quase decisão certa de que Aktürkoğlu vai ficar na Luz. Olhamos também para o Futebol Clube do Porto e, Luís, não é de estranhar, depois do próprio PP, em primeira mão, em exclusiva à Sport TV, ter dito que ia claramente fazer uma época diferente, que ia claramente tentar ser o PP de outros tempos, e estes jogos que ele tem feito têm realmente mostrado isso. Sim. E o Futebol Clube do Porto prepara-se para lhe apresentar uma renovação de contrato. Compreendes esta decisão da SAD? Sim, compreendo. O PP é outro dos jogadores que está ainda nos radares de muitos clubes da Europa, principalmente os de Itália. Faz sentido que lhe deem as condições para que ele possa estar na performance como já esteve no serviço do Porto e ao serviço da Seleção do Brasil. Foi um momento onde ele teve de melhor momento de forma com o Sérgio Conceição? Sim. Sim, essa chamada à canarinha. Transformador e um jogador que nos corredores na direita e na esquerda conseguiu ser dominador e influenciador do jogo ofensivo dos pontas de lança do Porto. Se este for o terceiro PP que a gente vê, ainda melhor do que o primeiro que vimos e bastante melhor do que o segundo que vimos foi durante a época passada, que foi realmente uma época horrível. As questões da motivação, as questões... O próprio assumiu culpa, não é? Emocionais, as questões da confiança fazem a diferença numa pessoa e num jogador de futebol que tem que tomar decisões, 1000 e tal decisões por unidade de tempo, portanto faz todo o sentido que a performance baixe. Quando as coisas não estão bem, a cabeça manda, o chip altera-se e, portanto, tudo o que é contração muscular vem influenciada e as decisões são mal tomadas. Subis à reta de partida, depois de uma situação também trágica com a morte do Jorge Costa, mas não será, digamos, uma situação ligada a esse momento trágico para o clube, mas percebia-se que o Zubizarreta já não estava a ter um papel tão importante como teve na época passada.
Sim, foi assumido até a determinada altura do início. Comunicado de ter vindo para preparar um projeto e que agora o projeto já está, digamos, com a sua base sólida. Só justificações. São só justificações, acho que de circunstância, no sentido de ser tratada a situação com alguma elevação. Mas, na verdade, e é até curioso que agora que morreu o Jorge Costa, saia também um outro elemento importante do departamento de futebol. Os dois diretores. Mas não é nada de novo se virmos o que foi o final da época com o Martim Anselmi e a necessidade de mudar o paradigma do Porto. E, efetivamente, a performance foi pobre, o Mundial de Clubes foi também aquém. Luís, e, portanto, tudo isto está em transformação. Vamos ser aqui muito diretos, não é? Sim. Era preciso encontrar um culpado. Também é preciso encontrar um culpado, sim, é um bom ponto, mas essencialmente é preciso mudar. É preciso mudar a política desportiva. O André Vilas-Boas tinha assumido isso, não só na questão mais financeira da abordagem ao mercado de forma mais agressiva, fê-lo. Agora, a política desportiva que estava em curso, às vezes são pequenos detalhes que fazem a diferença, a forma como o dia-a-dia do futebol profissional do Porto estava a ser gerido, foi entendido que não era o fundamental. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, há que mudar e, portanto, com a elevação fez-se esta saída. Acho que melhor assim do que lavagem de roupa suja na via pública, mas percebe-se que houve aqui um redondo falhanço de uma estrutura que nas eleições do Futebol do Porto ainda recentes era apontada como bem-sucedida e vencedora. E olhas mais para aquilo que foi a contratação dos jogadores ou aquela aposta do Anselmi? Eu acho que não são as duas, são as três coisas que são importantes. Todas as coisas aqui fazem diferença. A Martim Anselmi foi um flop. Não há como dizer. A mudança de sistema de jogo, os resultados, fundamentalmente os resultados. A dinâmica e entrega de alguns jogadores, não é? Dos jogadores. Vemos PP, por exemplo, a jogar naquele sistema. Quase não era opção. E agora vemos que é preciso uma nova dinâmica, um novo entourage emocional. Fariol está a conseguir, retirou da pré-época algumas ilações importantes com jogadores, alguns novos, que são de bom valor e caros, mas que emprestaram outra dinâmica ao Porto. Vamos ver agora nas competições oficiais, à medida que os jogos vão decorrendo, principalmente nas competições internacionais e na Liga Portuguesa, destes clubes grandes a jogar fora, é o parâmetro que eu acho que é importante para se fazer a avaliação bem-sucedida ou mal-sucedida. Vamos ver se mantém as expectativas que estão, digamos assim, azuis, bem fortes neste início da época. Já seria, digamos, a cara, porque é sempre a cara de um projeto, o Presidente, mas agora ainda é mais. Sim, isso mudou. Percebe-se que este é o projeto André Vilas-Boas. Sim, ele está a chamar a si toda a responsabilidade. Também tinha que ser assim. Toda a responsabilidade pela gestão, digamos assim, pela ponte entre ele e o treinador e, portanto, entre ele e o plantel profissional. Portanto, o plantel profissional vai ter este ano um presidente que eu acho mais próximo do que esteve o ano passado. Muito rapidamente, vai haver muitas diferenças, não contando com Samu entrando Luuk de Jong no esquema de Fariol. Sim, completamente diferente aquilo que dão. Para melhor, será que o treinador quer aquilo? Para diferente. Se é a maturidade que o treinador está à procura, o Luuk de Jong é melhor. Se é potência muscular, se é capacidade de trabalho, o Samu vai-lhe fazer falta. Aliás, eu acho que os dois, o Luuk de Jong é um excelente ponta de lança, tem uma carreira recheada de bons momentos e de grandes performances. Não está nesse nível da carreira, no sentido de melhor ponto para render, mas penso que numa Liga Portuguesa, num clube como o Porto, dominador, com ponta de lança matreiro, felino, bom em termos de movimentação, pode retirar vantagens de ter os dois.